Hi everybody. What time is it, Ed? It's 6:30 in São Paulo. 6:30 in São Paulo, so good evening. Good evening, students, and good evening, teachers. Some teachers were there with us already. Teachers are coming now from the 3rd grade, so welcome to another English class. My name is João, and with me tonight, Ed. Hello everybody. I'll be the moderator. It's 6 degrees in São Paulo. Let's have fun. 6? 16. Oh, 16. Oh, so 6 is like it's 16 freezing, degrees right? Celsius, 16. not Okay. Fahrenheit. But it's dropping. It's dropping, and the forecast for the weekend is raining. It's rainy days. Okay, so rainy days, let's stay home, right? Staying. Watching something, eating some popcorn. I don't know, let's do something like that because it will rain a lot. And I'd like to thank Not a lot. people from Libras. They are helping us tonight. Estão sempre aqui ajudando, estão ajudando a gente também. Quem está lá com a gente ali, ó, Moésio. E daqui a pouco a Fran entra ali também para ajudar a gente aqui em English e ajudar o pessoal também aí para poder entender English a little bit better, né? Vamos entender aí o inglês junto com Libras e português, é uma aula trilingue. So there we go. And the title of our class is on the screen, tá na tela para vocês. Do we have more similarities or differences? Nós temos mais semelhanças ou diferenças? Similaridades ou Similaridades, diferenças? semelhanças, that's it. And that's the good point. So let me just get it for us here. Tan, tan, tan. I love this word. Essa palavra aqui, ó, ela é simpática porque no singular a gente fala assim, difference. 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 Só tem 2 sílabas. Mas quando a gente bota essa palavra no plural, acrescenta aquele Szinho lá, fica differences. Ela passa a ter 3 sílabas, então tem que tomar cuidado na hora de pronunciá-la para poder fazer essa articulação legal, tá? Então, no singular, difference, 2 sílabas. No plural, differences, 3 sílabas. Tá? Então, trabalhem aí, vamos lá, Ed. Difference. Difference. Differences. Differences. Very good. Então, mais semelhanças ou diferenças é o que a gente vai discutir na aula de hoje, que é uma aula bastante interessante com relação ao tópico aí que a gente vai falar. And because this is the first class of this term, essa na verdade é a primeira aula deste bimestre, né? Porque as aulas passadas a gente fez aí uma retomada. Então, uma perguntinha para vocês, porque nós vamos trabalhar esse bimestre aqui, trazendo convidados para poder falar aí de projeto de vida. Então, a pergunta que vai ficar aberta aí no chat durante a aula toda, então, à medida que você quiser ir respondendo, se não souber responder em português, in English, responda em português. Se souber em English, manda em English para a gente. What's your life project? Qual o seu projeto de vida? And the second question is, why is English important to your life project, or is it? Por que inglês é importante para o seu projeto de vida? Ele é? Então, mandem aí para a gente as respostas para essas 2 perguntas, ok? Então, seu projeto de vida, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil de responder, então, take your time. Vai respondendo aí no decorrer da aula, lembrou do que ele é, explica, coloca ali. E qual é o envolvimento do inglês? Será que o inglês, né, a língua inglesa é importante para o seu projeto de vida? Ou talvez não tenha importância nenhuma? Não sei, vai depender, né? Então, tudo que você colocar aí, assim que for subindo, o Ed vai parar e vai me falar aqui o que está rolando, tá? Então, não vai ter um tempo específico para isso, vai respondendo aí. Estou vendo aqui o pessoal lá de Ondina Sintra, Proiracinda aqui já está aqui, Júlio Ribeiro também, Escola Júlio Ribeiro, então, General Mascarenhas de Moraes também está aqui. Good evening, everybody. Hein? Então, boa noite para todos aí. E vamos lá respondendo, coloquem os nomes dos alunos aqui também, a hora que eles forem mandando as respostas, ok? All right. Last class, Ed, we revisited and talked about the second term classes. Na aula passada nós revisitamos e falamos sobre as aulas do 2º bimestre. We expanded vocabulary. Expandimos o vocabulário. And reviewed and used some verb tenses. Revisamos e usamos alguns tempos verbais. Então, essa aula foi super importante, assim, não como uma revisão completa, porque revisar completo o que a gente viu em um bimestre todo é impossível, mas para que vocês se localizassem e soubessem aquilo que nós já cobrimos aqui durante o 2º bimestre. Lembrando que a aula de hoje ela é preparada para você entendê-la sozinha. Ela é fechada, então você entra, você consegue responder as perguntas, você vai saber. Agora, se você tiver o background de tudo que a gente aprendeu no 2º bimestre, você vai conseguir compreender com muito mais facilidade e conseguir também responder mais rapidamente, né? Você não precisa pensar tanto tempo se você já souber o que a gente já viu. Tudo bem? Então, é sempre importante rever as aulas. Caso não tenha assistido, o repositório está lá, YouTube está lá,
vai lá, assiste as aulas e vai acompanhando aos pouquinhos. Tá? For this class, you will need Para esta aula você irá precisar your notebook, do seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis and your booklet. e seu caderno do aluno, volume 2. That's it. Aqui no slide está marcando o volume 2, porque se você recebeu o caderno do aluno físico aí na escola, o volume 2 é aquele que compreende os terceiros e quarto bimestre. Né? O terceiro e o quarto bimestres aí, ele está no volume 2. Se você for lá no site da IFAP, que é o QR Code que está aparecendo na tela para vocês, aí o que vai pegar lá para vocês é o volume 3. Tá? Então, caso você ainda não tenha, volta para a tela o QR Code, assim eles podem baixar aí em PDF. Tudo bem? E aí você vai ter esse material com você, caso você não tenha recebido. Lembrando, volume 3 lá no site, quando você for visitar, e o material impresso, na capa dele está marcando o volume 2, que engloba aí terceiro e quarto bimestre. Joia. By the end of this class, the students will be able to Ao final desta aula, os alunos serão capazes de express their opinion about different topics, expressar suas opiniões sobre tópicos diferentes, understand what a stereotype is, entender o que é estereótipo, and analyze similarities and differences in human characteristics. analisar similaridades e diferenças nas características humanas. Legal. Então, a gente vai tentar entender agora, né? O título da nossa aula já falou isso, né? Do we have more similarities or differences? Né? Temos mais semelhanças ou diferenças? E agora a gente vai analisar um pouquinho essa palavra stereotype, né? Que é o estereótipo, é isso? Yes. Ok, eu sempre, na hora de falar, o estereótipo, aí eu me engano na sílaba tônica. Então, vamos lá para frente, porque agora vocês vão dar a opinião de vocês sobre vários tópicos. E aqui é o que vocês acham. Então, vocês vão ver uma imagem com uma pergunta na tela, e aí o chat vai ficar aberto, eu não vou dar tempo agora para vocês responderem, a gente vai olhar para a imagem, vai responder a pergunta, que é só para vocês colocarem lá uma nacionalidade, ok? Então, ó, primeira imagem aparecendo na tela para vocês. When we talk about people around the world, who makes the best pasta? Quando nós falamos sobre as pessoas ao redor do mundo, quem faz as melhores massas? Exato. Então, na tela a gente tem lá uma imagem de uma macarronada que parece estar muito boa e eu estou morrendo de fome. I am too, né? Ok. Então, temos uma pasta ali, né? Quando a gente fala de pasta, a palavra pasta é massa. E enquanto eu estou explicando aqui para vocês, já vai respondendo aí no chat. Who makes the best pasta? Quem faz a melhor massa? A né? Gemima e a Maria Isabel já responderam Italians. Italians, very good. Itália. Então, Italians, estamos aí ganhando na melhor pasta. Ok, primeira imagem, com a primeira pergunta foi essa. Vamos para a segunda imagem. When we talk about people around the world, who has the best perfumes? Quando nós falamos sobre as pessoas ao redor do mundo, quem tem os melhores perfumes? A Alessandra já respondeu aqui Paris. Paris. A Maria Isabel respondeu French. Uhum. E a Jaqueline respondeu French. E agora, João? French, France, e aí? Legal. Well, quando a gente fala aí dos adjetivos pátrios, né, de nacionalidade, quando a gente está falando da nacionalidade de alguém, alguns adjetivos eles vão com o S lá, como exemplo, Italian, I am an Italian person, so the Italians, a gente tem aí o S junto com o the na frente, né, o artigo the, aí indicando que eu estou falando no plural, esse adjetivo pátrio, então the Italians. No caso de French, a gente não precisa do ES, então eu só vou colocar the French, ou, se eu preferir, French people. Aí você coloca a palavra people na frente e fica ok. Então, os franceses, the French, é o que apareceu e está ganhando. That's it, yeah. Então, perfumes, the French. Pasta, the Italians. Legal. Vamos para mais uma imagem na tela para vocês. When we talk about people around the world, who has the best soccer? Quando nós falamos, polêmica, hein, João, que você me coloca, hein? Yes, Quando nós so falamos sobre as pessoas ao redor do mundo, quem tem o melhor futebol? Ahá. E- Então, e aí na imagem a gente tem um estádio cheio de gente, provavelmente bem antes da pandemia, porque agora os nossos estádios estão vazios, né? Sem muitas pessoas lá. E a gente tem lá, polemic moment, é um momento polêmico para ver se exatamente cria alguma polêmica, mas não sei se vai criar, vai? Tem, a Maria Isabel e a Fábia responderam Brasil, mas Brasil. a Gemima respondeu Argentina. Argentina. Uhum. Então, e aí? E agora, né? Agora. The Argentinians or the Brazilians? I can't tell. know. Né? Então, por isso que a gente está falando, é a opinião de vocês. Né? A gente está criando aqui opiniões baseado em imagens e naquele conhecimento que a gente tem aí de mundo, certo? Então, nós já vimos lá, pasta, Italians, perfumes, the French, and now soccer, divided
Brazilians and Argentinians. Yep. Okay. Next image is there. When we talk about people around the world, who has the most beautiful beaches? Quando nós falamos sobre pessoas ao redor do mundo, quem tem as praias mais bonitas? Ah, ok. E aí na imagem a gente tem uma bela imagem lá com o céu azul, vários coqueiros, uma praia lá com areia meio que branquinha, a água super lá limpa. Ok. And then? A Emília e a Alessandra já responderam Hawaii. Hawaii. A Nivaneide respondeu Austrália. A Jaqueline Austrália. Caribbeans. Lindsay também fala que é Hawaii. Hawaii. Ninguém falou das beaches here in Brazil? Nobody The talked Brazilian about the Brazilian beaches? beaches. No. Oh, gosh. Ok. Então, of course, Brazil, Hawaiian Raquel. beaches, Australian beaches and Ah, não, agora a Raquel e Fábia falaram Brazil. Of course, it's Brazil. Maybe. Ok, yeah. A gente tem, o Brasil tem uma costa bem grande, né? Não sou muito bom em mapa, mas eu sei que a gente tem praia aí de norte a sul praticamente, então deve ter praia bonita. A Maria Isabel fala in the Northeast, Brazil. In the Northeast, okay. I've never been there. Have you been to the Northeast? I've been to Salvador once, but I Salvador. didn't go to the beach. Ah, okay, right. So I don't know the Northeast, so Okay. I can't say anything about it. Yeah. I just know photos, yeah? Só conheço aí as fotos. Ok, então temos aí uma opinião mais dividida ainda, né? Então, Hawaii, Australia, and Caribbean, and Brazil. Ok, beaches. Legal. E agora vamos juntar todas elas para a gente fazer aquela recordada, né? Então, a gente tem aí, our general opinion about 4 different topics. Então, foi a nossa opinião geral. Tá vendo que todo mundo deu a sua opinião e a gente está falando, assim, generalizando. É lógico, porque se a gente for fazer algo particular, né, Ed, a gente tem que analisar mais detalhes. Então, generalizando, a gente conseguiu essas opiniões. Best pasta, e aqui, lembrando, a gente está fazendo uma revisão aí do grau do adjetivo lá, o superlativo, né? The best pasta, a melhor massa. Então, Italians. The best perfumes, the French. Yes? É isso. Vai me corrigindo se eu falar algo errado. The best soccer, o melhor futebol, Brazilians and Argentinians. Yes. And the best beaches, the most beautiful beaches, né, que foi a nossa pergunta, Hawaii, Australia, Brazil and the Caribbean. Caribbean, yes. Ok, Caribbean. nice. Então, ideias aí separadas sobre esses 4 tópicos que nós falamos. So now, a question for you, and I'm going to give you some time for you to think. Agora eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, ok? Então, based on what we have talked so far, and using your previous knowledge, what do you know about the word stereotype? Can you explain in a few words what it is? Baseado no que nós falamos até agora e usando seus conhecimentos prévios, o que você sabe sobre a palavra estereótipo, stereotype? Você pode explicar em poucas palavras o que é? Very good. Então, you will have there 30 seconds, 30 segundinhos para poder elaborar aí a sua resposta em English para a gente, manda lá no chat. E aí, Ed, na volta, se já tiver alguém que falou aí sobre o Projeto de vida? projeto de vida, você também dá um toque. Ok. Ok? Very nice. 30 seconds, we'll be back. Olha só, João, temos a resposta da Progemina que respondeu It's a preconcept of something or someone. Gostei muito que ela falou preconcept, porque tem gente que fala em português assim, pré-conceito. Não existe, é preconceito, né? Mas você pode falar pré-concepção, é mais bonitinho. Uma pré-concepção. E a Lenita respondeu It's the generation about something or someone. Ok. A Raquel respondeu interessante. Stereotypes preview about people or things. Tá, um preview, como se Não, você João. Isso. falasse assim, você pensa em alguma coisa, tipo, Ah. vê e fala. Yeah, Ok, maybe. interessante. Let's check, vamos dar uma olhada aqui no que pode ser uma possível resposta para esta pergunta, tá? Então, what is a stereotype? A possible answer is that it's a fixed or overgeneralized belief about a particular group or class of people. O que é estereótipo?
Resposta possível é uma crença fixa ou generalizada demais sobre um grupo particular ou classe de pessoas. Então, uma resposta possível. Então, a gente está falando aí de uma overgeneralization, né? Quando a gente fala de algo super generalizando. Como, né? Eu olho para um brasileiro e falo assim, esse cara gosta de futebol. Só pelo fato de ser brasileiro significa que eu curto futebol, que eu sei tudo sobre futebol, né? Futebol. E quando a gente viaja, acontece isso, não acontece? Futebol, samba... Samba, soccer, quando a gente vai, né, viaja, sempre pergunta pra gente, samba and soccer, né? Eles Neymar. Neymar, a gente tem esses que a professora falou que eu já esqueci. Pré-concepção. Essa pré-concepção, quando a gente viaja, a gente já tem essa ideia, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estudar antes de viajar, né? Exatamente. Conhecer um pouquinho sobre o país que você vai é sempre uma boa ideia, né? Para não ter esses problemas aí de stereotype. Então todo mundo que mora lá é desse jeito? Será que é mesmo? A Procélia falou uma aqui que eu não posso falar, mas quem está assistindo ao vivo, quem assistiu ao vivo, depois acompanha. Por isso que é bom assistir ao vivo. Isso, ao vivo você consegue aí pegar algumas coisas, no né? Chat, exatamente. Exatamente. Legal. Então, vamos lá para frente. Essa imagem aparece lá no caderno do aluno, na página 278. And the point here is, look at this image on page 278. What do you think it represents and why do we create stereotypes? Veja essa imagem que está na página 278 do seu material. O que você acha que ela representa e por que nós criamos os estereótipos? And then you have there some models for you to answer if you want to use them. Okay? Tem alguns modelinhos ali do lado se você quiser usá-los para responder, para colocar a resposta completa aí no chat para a gente. I believe this image is about. I think we create stereotypes because... Então, eu acredito que essa imagem é sobre, eu acho que nós criamos estereótipos por quê. Então, tentem responder no chat desse jeito, olhando aí para essa imagem, usando essas formas, ou da maneira que você queira responder aí, para poder colocar Why do we create stereotypes? Por que a gente cria os estereótipos? Manda para a gente em 30 segundinhos e a gente já volta com a sua resposta. Ok? Go! Olha só, João, a Progemima Pred respondeu, I believe this image is about body types and nationalities. Okay, body types and nationalities. Yeah, if we take a closer look at the image, se a gente der uma olhada lá, né, uma olhada bem de perto nessa imagem, se ela estiver grande o suficiente para vocês aí também no cell phone, na TV acho que dá para ver melhor, mas no cell phone acaba ficando pequeno. A gente tem realmente 4 tipos diferentes aqui, 4 tipos de corpos, 4 tipos de pessoas diferentes. Tem lá os numbers 1, 2, 3, 4. E a gente vai ver um pouquinho agora sobre as características dessas pessoas, porque o início da nossa aula e o tema da nossa aula é Do we have more similarities or differences? Né? Foi isso que a gente perguntou lá na frente para vocês, se a gente tem mais semelhanças ou se a gente tem mais diferenças. Então, a gente vai prestar atenção nessas características agora que estão na tela para vocês. A gente vai ler, falar da pronúncia e vai traduzir para vocês o que elas significam. E depois a gente vai dividir em 3 partes para que a gente olhe para a figura novamente e comece a escrever essas características para aquelas 4 pessoas que estão lá. Bom? Então, Ed, eu vou ler em inglês, você repete em inglês para poder pegar a pronúncia. A maioria delas ali é parecida com o português, então a gente não precisa nem traduzir tudo, mas a gente vai traduzindo, né, para todo mundo ter aí uma ideia. Então, Asian descendant, cells, circulatory system, Afro-descendant, genetic material. Então, essas 5 primeiras aqui, descendentes asiáticos, células, sistema circulatório, afrodescendente, material genético. Ok? Então, parecido com o português as palavras, né? Então, vamos lá. Glasses, hair, metabolism,
nervous system, nervous system, organs. organs. Nice. Então, óculos, cabelo. Esse tópico sempre entra nessa aula, right? Metabolismo, ok, metabolismo, sistema nervoso e órgãos. Quando a gente fala de órgãos, são os órgãos, né? As coisas que nós temos aqui, coração, rins e tudo mais. E na última coluninha a gente tem lá, reproductive system, Reproductive system, respiratory system, respiratory system, short, short, tall. tall. Então, sistema reprodutivo, sistema respiratório, baixo, alto. Ok? Então, essas são as 14 características que a gente vai ter que analisar para essas pessoas. Mas eu dividi em 3 partes para que a gente possa ir devagarinho e vocês colocando os números lá para a gente, tá? Então, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 na imagem, as 4 pessoas, e agora 5 características: Asian descendant, cells, circulatory system, Afro-descendant and genetic material. É só você colocar no chat o número. Se Asian descendant você acha que é o number 3, é só colocar lá, A number 3. Se tiver mais do que um, né, por exemplo, cells, 1, 2, 3, 4. Todos temos células? Todos temos células. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 para a letra B. E assim por diante no chat. Tudo bem? 30 segundinhos para a gente responder aí sobre essas 5 características. Right? There we go, 30 seconds. Olha só, João, não subiram dessa ainda, mas eu vou colocar da Rita de Cássia, enquanto os professores copiam, né? Ela fala sobre os stereotypes, né? Que ela fala, because the people have a simple idea about a person or a group without examinations or real facts. Que é porque okay. E a Célia respondeu aqui, letter A. Letter A. Ok, então a gente tem essa ideia simples sobre a pessoa, não é isso? Ou um grupo sem exatamente examinar todos os fatos reais. Né? A palavra estereótipo aí que está voltando. Então, vamos lá para a tela e a gente coloca aqui as respostas para vocês. Ó. Asian descendant, number 2. Cells, 1, 2, 3 and 4, ou seja, todos eles. Circulatory system, sistema circulatório, todos. Afro-descendant, we have there 3 and 4. And genetic material, 1, 2, 3 and 4. Então, todos eles têm aí. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda parte agora, que vai aparecer na tela para vocês. Glasses, hair, metabolism, nervous system and organs. Esse está mais tranquilo, mas vamos lá, vamos ver o que aparece agora para vocês. Mais 30 segundinhos, e depois os outros a gente vai direto. 30 seconds, we'll be back. Go! Ok, vamos lá, João. Agora que subiu a resposta da Progemini e da Proflorença, mas a Progemini já respondeu para a próxima também, que ela ficou F1, G2, 3, maybe 4. Maybe 4, because it's harder to see. Ok. Yeah. Vamos lá. Então, para as respostas na tela ali para vocês, ó. Letter F, number 1, glasses, só o número 1 que está usando. Hair, todos têm. Ó, que legal. Se eu tivesse naquela foto, ia ter pouquinho. Hair, Everybody has hair, but João. Ok. Metabolism, que é o metabolismo. Todos. Nervous system, todos. And organs, também. Todos ali têm, né? Então, de novo, ó, nosso objetivo aqui é saber se a gente tem mais semelhanças ou se a gente tem mais diferenças, tá? E na nossa última tela, já vamos colocar lá porque, sinto muito, o tempo está acabando. Reproductive system, todos temos. Respiratory system, todos temos também. Short, aí, number 2. E tall, number 1. Tá? Então, ó, de novo, nosso objetivo,
semelhanças, diferenças, e quando a gente olha no geral agora a tabelinha que a gente preencheu, a gente percebe ali que, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aparece na maioria ali das características que a gente colocou. Então, para que criar aí essas diferenças e os estereótipos, né, se todos nós temos aí muito mais semelhanças do que diferenças? Okay? Então, isso é o que fica aí para vocês pensarem, para a gente poder trabalhar durante as nossas próximas aulas, tá? Uma dica muito legal é vocês assistirem a esse vídeo que está aparecendo aí, o QR Code está lá. Esse vídeo ele é bastante pesado, tá? Não é uma coisa fácil de assistir não, porque é uma experiência feita por uma professora muito tempo atrás. E quando vocês assistirem esse filme, vocês vão pensar um pouquinho, uau, o que ela está fazendo? Está certo ou está errado? Tentem assistir esse vídeo e comentem lá, compartilhem com a gente as ideias que vocês tiveram a partir deste videozinho, tá? Que é bem interessante. E, é lógico, habilidades na tela para vocês. Hoje nós vimos toda essa parte aí de stereotype e characteristics e o material que usamos foi esse. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula, QR Code está aí. E Ed, acabou. Yes. That's it. So everybody, have a nice weekend. You have 2 more classes, vocês têm mais 2 aulas aí, mas a gente se despede por aqui até sexta que vem. Bye, Ed. Bye, bye. Okay. Bye, everybody.